Olá, tudo bem com você? Agradeço aí pela tua conexão. Estamos no Célula Online e estamos vendo a série Coração Ardente Alimentando a Chama da Verdade e hoje nós vamos ver o estudo número 11, Santidade como Vestimenta Espiritual. Olha o sentido, santidade, que é uma coisa interna, como vestimenta espiritual para nós, igreja na terra, tá bom? Preste atenção porque é esse o sentido daquilo que nós vamos estar tratando. A lição é grande, vou ter que correr um pouquinho para a gente conseguir concluir dentro do prazo, tá bom? Você me perdoe aí pela pressa, mas é que a gente tem um tempo para desenvolver o nosso estudo, para não ficar muito cansativo. Vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, ali quando Jesus manda uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Lá no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então aqui nós temos ouro provado no fogo, roupas brancas, para não ficar a vergonha da nudez exposta, essa nudez é uma nudez da carne, e para ungir os olhos, para que vejas, ou seja, uma questão da cegueira espiritual. Então, essa vestimenta, ela tem um conteúdo, uma natureza espiritual. Não é aparência. A aparência é fruto, é consequência de algo que está dentro de mim. O que está aqui fora reflete o que está aqui dentro. E tudo começa por aqui, ó, por dentro. O que está fora, que é visível, que é aparente, é consequência. É o fruto daquilo que está plantado dentro de mim. Por que Deus se preocupa com isso? Para que o nosso testemunho seja legítimo, agrade o seu coração e seja poderoso na terra. É um alinhamento que Deus traz na nossa vida. Esse alinhamento fala de dignidade, a dignidade que está no nome do Senhor, a dignidade que está na sua palavra, a dignidade do seu reino plantada dentro de mim. E também edificar a minha vida cristã de forma consistente, dentro do padrão bíblico, e não uma aparência religiosa. E essa construção que é feita na nossa vida, que a gente chama de santificação, que é um processo, é um esforço cooperativo. Eu e Deus, nós temos que trabalhar juntos, né? Na verdade é o Espírito Santo e eu, trabalhando junto para que a minha estrutura interna se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, que é o padrão para mim, ok? Salvação é uma coisa, entrar no reino. Trazer maturidade, santificar a igreja é outro processo. Aí é maturidade, é crescimento, é santificação. Tá bom? Essas duas coisas acontecem na vida do cristão. Ouro refinado no fogo. O fogo é a maneira de provar, de purificar. O ouro, ele é moído, é misturado com um fundente, é levado ao fogo, não é? Aí as impurezas são outros minerais que estão ali presentes na matéria-prima, se misturam com o fundente e sobe à superfície com o calor. E aí são retiradas e jogadas para fora. E aí você vai depurando, purificando o ouro. Quando a gente fala do ouro 24 quilates, significa praticamente 100% de pureza, 99,99% de pureza. Quer dizer, se eu tenho um ouro de 22 quilates, significa que ainda tem
2 quilates de impureza na liga, na mistura. Entendeu? 24 seria o limite da pureza, praticamente 100% de pureza. E lá no profeta Malaquias, no capítulo 3, o 1º ao 3º versículo, a gente vê que Deus usa o fogo para purificar os seus. E é uma imagem gráfica para a purificação que o Senhor vai trazer sobre a igreja, tirando o joio de dentro de mim, tirando o Egito de dentro de mim e deixando o trigo do céu, que é a vida de Cristo em mim, predominando na minha vida, governando, liderando o meu testemunho. É mais ou menos esse o sentido espiritual daquilo que nós estamos falando, do ouro refinado no fogo. Veja bem, a impureza que está presente no ouro torna ele endurecido. Ele não é maleável, né? Ele é corrosivo e ele não é transparente, ou seja, o nível de transparência que ele atinge. Você consegue perceber o sentido espiritual? Então eu preciso tirar as impurezas para torná-lo macio, maleável, tenro para trabalhar, resistente à corrosão e transparente. Não é isso que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida? É exatamente isso. E aquilo que é maleável é dobrável, é Deus governando a nossa vida. Não corrói, não se corrompe, é fiel, é leal, mantém a posição. E é transparente, ou seja, não rouba a glória de Deus. Por quê? Um vaso transparente mostra o que está dentro. Ele não fica mostrando a si mesmo, porque eu olho para o vaso e vejo o que está lá dentro, é transparente. Quem está lá dentro é a vida de Cristo, é a presença manifesta do Senhor na nossa vida. Então toda a glória para o Senhor. É esse o sentido daquilo que nós estamos falando. E essas impurezas minerais que estão presentes no ouro fala da presença da carne, do pecado, da influência do mundo na nossa vida. Isso tem que ser tirado de dentro de nós. E o fogo da provação, da tribulação, da aflição tem essa finalidade. Ok? Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 7, diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, essa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui um texto base ratificando tudo aquilo que a gente está falando aqui. Veja bem, essas impurezas que estão presentes na nossa vida é a raiz do egoísmo, da nossa vida dominada por interesses egoístas, carnais, mundanos. E isso precisa ser tratado, porque Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem rusga, uma igreja purificada. Então, o joio não pode estar presente na nossa vida, ele tem que ser eliminado. Isso é maturidade, é uma igreja, uma noiva madura. Agora, se esse processo de cooperação com o Espírito Santo precisa da minha atitude, da minha iniciativa, da minha escolha. Para onde que eu vou? Vou ficar com as impurezas ou vou me aquebrantar diante do Senhor, entregando todas elas nas suas mãos para que a minha vida seja santificada e através dessa santidade na minha vida o seu nome seja glorificado? Qual vai ser a minha reação? Porque esse processo ele é contínuo, ele é desconfortável, mas eu tenho que buscar isso, eu tenho que clamar por isso
na minha vida. Então, o resultado vai depender da minha escolha, ok? Existe uma coisa interessante aqui. No Salmos 19, versículo 12. Quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica-me das falhas ocultas. É aquilo que Davi falou no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, alguma coisa que não reflete a luz de Cristo. Elimina isso da minha vida, Senhor. Expõe, traz à tona, para que eu me arrependa e o Senhor limpe a minha vida. Quem é que pode discernir os seus próprios erros? Só o Espírito Santo pode nos ajudar nesse processo de identificação dessas raízes do mal dentro de nós. Eu preciso do Espírito Santo. Ok? Roupas brancas. Agora vamos tratar de roupas brancas. Olha, essas roupas brancas tem mais a ver com a graça. É aquilo que eu recebo, porque não é atos próprios de justiça própria, porque isso não funciona. A gente tem falado bastante sobre isso. Mas pela fé eu tomo posse daquilo que Jesus realizou e o Espírito Santo planta na minha vida. Então, essas obras de justiça, Deus de antemão já preparou para que eu possa andar nelas. Ou seja, tem um padrão, tem uma forma. Essa forma o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E o Espírito Santo vai me colocar na forma. Aí eu vou produzir atos de justiça que verdadeiramente vão glorificar o Senhor. Né? Então, porque senão eu vou cair na religiosidade. Eu vou querer dividir a glória com Deus. E isso não funciona. Então é pela graça, por isso que eu estou trazendo essa conotação. E é Deus que nos dá essas roupas brancas para vestir. Não sou eu que, pelo meu esforço próprio, que vou conseguir. Isso é um presente, é a graça me oferecendo isso, né? Através dos atos correspondentes da minha fé, atos de justiça, que Deus já de antemão preparou para que eu andasse nelas, nesses atos, nessas obras de justiça, para que o mérito não seja meu, mas dele, ok? É aquilo que eu digo, os termos da salvação, quem estabeleceu foi o próprio Deus, não sou eu. Então eu me encaixo, eu me alinho com aquilo que ele estabeleceu de modo verdadeiro, santo e agradável a ele mesmo. Então eu que tenho que me alinhar, ok? Eu me alinho, eu corrijo a rota da minha vida para que a minha vida seja conforme o padrão do céu. Mas quem é que veste a roupa? Sou eu. Ele me oferece a roupa, né? Jesus conquistou isso para mim na cruz, através da sua morte e ressurreição. Mas quem toma e veste sou eu. É a minha iniciativa, é a minha resposta. É meio complicado de entender, mas a graça é assim mesmo. Eu recebo aquilo que Deus me dá. E sou grato a Deus por isso. E é isso que verdadeiramente transforma a minha vida e glorifica o Senhor. E veja bem, sem essas roupas, eu não consigo entrar nas bodas do Cordeiro. Entende? Uma roupa estranha lá não entra. Já é barrado na porta, nem sobe e nem entra. Então eu tenho que entender que a graça é algo que eu tenho que abraçar e ser grato a Deus por isso. Agora, uma fé conceitual, como a gente já viu, ela não funciona, ela não produz resultados que permanecem. A fé anda com as obras, e essas obras não são obras de mérito pessoal, são as obras que o Senhor preparou de antemão para que eu andasse nelas. Aí sim, o mérito, a glória, vai para o Senhor. Então isso é importante. Veja bem, eu tenho que remir o tempo na minha vida.
Não posso ficar distraído com outras coisas. Eu tenho que correr atrás da santidade. Eu tenho que desejar a santidade. Eu tenho que buscar intensamente a santidade na minha vida. E eu tenho que me render nas mãos do Espírito Santo, para que Ele mude o meu coração, para que a minha vida cristã tenha sustentabilidade, essa referência interna bem resolvida, consistente, sólida e que permanece diante da provação. E o fogo é que vem trazendo tudo isso, a realidade espiritual disso na minha vida. E é assim que eu sou útil na casa de Deus. Provado, testado, experimentado, maduro, consistente. Aí sim eu sou um vaso útil na casa do Senhor. Não posso querer uma vida com Deus e correr atrás das coisas do mundo. Não posso vir para a igreja só para para ter sucesso no ministério. Essas motivações estão erradas, não permanecem diante de Deus. Eu tenho que estar apaixonado pelo Senhor, correr atrás dele e viver para agradá-lo e obedecê-lo em tudo. Ok? É assim que eu me coloco diante de Deus. E o terceiro ponto, que são o colírio para os olhos, não é? É a cegueira espiritual que precisa ser eliminada da minha vida, porque a cegueira espiritual tem a ver com a falta de percepção espiritual, de sensibilidade espiritual, de discernimento das coisas espirituais. Aí eu vou querer cair na religiosidade, no racionalismo. Não é assim. Eu preciso enxergar o reino espiritual. Eu preciso da revelação do Espírito Santo. A minha fé não pode ser guiada pelos sentidos, mas sim pela minha confiança em Deus e nas suas promessas. É outro nível, tá ok? O interessante que a gente pode observar na vida de Josué é a sua paixão pelo Senhor. Josué foi um auxiliar de Moisés. Ele não saía do lado de Moisés, ele foi o que subiu mais alto no monte, que a gente viu lá em Êxodos, não é? Moisés entrou na presença de Deus e Josué chegou mais perto, o resto foi ficando para trás, foi ficando para baixo, né? E quando Moisés criou a tenda do encontro, antes do tabernáculo, só Moisés que ia lá para buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Sabe quem mais ia com Moisés até a tenda do encontro? Josué. Não ia mais ninguém. E quando Moisés saía da tenda do encontro e voltava para o acampamento, Josué ficava lá, na presença de Deus, e Josué servia o líder Moisés. Então, é fácil a gente perceber o tipo de coração, o trabalho que Deus estava fazendo na vida de Josué. E ele foi o sucessor de Moisés. Então a gente percebe duas coisas marcantes na vida de Josué. Uma busca por Deus e servir. Mas não é servir por interesses egoístas, o trabalho político, de ser um líder, não. Servir a Deus, porque ele leva as coisas de Deus a sério. Então, isso marcou a vida de Josué. Um homem de fé, ficando na presença de Deus, e um homem de ação. Ele servia, ele estava ali para servir. Vamos então para a nossa aplicação pessoal. Então, só concluindo. O ouro purificado no fogo, roupas brancas para vestir, para a nossa nudez não ficar exposta, isso é vergonha, e a questão do colírio para os olhos, para que a cegueira espiritual não crie obstáculo no meu crescimento espiritual. Essas três coisas nós falamos
da santidade como vestimenta espiritual na nossa vida. A aplicação pessoal é uma questão muito simples. Aquilo que Jesus disse às 7 igrejas lá no Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Conheço as tuas obras, e para cada uma ele falou alguma coisa. E eu vou pedir para que você leia o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse e medite na pergunta que eu vou fazer, porque tem a ver com o texto. Mas eu não vou ler o texto porque o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou fazer a pergunta e isso fica como uma aplicação, um exercício para você fazer em casa usando a sua própria Bíblia. Eu pergunto: das 7 mensagens dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse pelo Senhor Jesus glorificado, eu, discípulo de Cristo no dia de hoje, consigo perceber a urgência, a validade, a importância das advertências proféticas que Jesus deu para aquelas igrejas. Eu consigo perceber a sua urgência, a sua importância para os meus dias. A mensagem de Apocalipse era para nós, igreja. Jesus chamou a atenção daquelas igrejas porque tinham problemas. Tinham algumas coisas boas, mas tinham problemas também. Eu consigo perceber isso, a importância disso para a minha vida hoje. Porque eu estou falando de alinhamento. Quando você percebe que está fora do alinhamento, você vai tomar uma atitude para se alinhar na presença de Deus. É nesse sentido que eu estou pedindo para você fazer uma leitura aplicativa. Eu só vou dar um exemplo. Para a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 4. Ele trouxe um probleminha para essa igreja. Você deixou o primeiro amor. E nós estamos deixando também o primeiro amor? Estamos nos tornando crentes frios, mornos, legalistas, a rotina da religiosidade? Será que não é hora da gente voltar ao primeiro amor, quando a gente teve um primeiro encontro com o Senhor e Ele tocou profundamente a nossa vida? Será que não é hora de olhar para trás e fazer uma avaliação? É nesse sentido que eu estou colocando a aplicação de hoje. Que você faça isso com todas as 7 igrejas e reflita sobre isso na presença de Deus e que o Espírito Santo traga entendimento ao teu coração. Deus te abençoe e eu conto com você na próxima semana. Um abraço.